Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mente Eficiente. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos entender por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade no Brasil é um tema complexo e profundamente enraizado na história do país. Desde os primeiros dias da colonização até os tempos modernos, a disparidade entre ricos e pobres tem sido uma característica marcante da sociedade brasileira. Neste vídeo, vamos explorar como a desigualdade se desenvolveu ao longo dos séculos, como ela continua a moldar a realidade do Brasil atual e no final do vídeo, falo de algumas sugestões que podem solucionar esse problema. Deixo duas perguntas para que você possa opinar nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like aqui no vídeo, isso me ajuda muito. O Brasil foi colonizado pelos portugueses no século XVI, que rapidamente estabeleceram um sistema de plantação baseado no trabalho escravo africano. A economia colonial era altamente dependente da mão de obra escrava, o que criou uma sociedade profundamente hierárquica e desigual desde o início. A elite colonial detinha o poder político e econômico, enquanto a grande maioria da população vivia na pobreza e na servidão. A independência do Brasil em 1822 não trouxe mudanças significativas na estrutura social do país. A elite continuou a dominar a economia e a política, mantendo o controle sobre as terras e os recursos. A abolição da escravidão em 1888 não foi acompanhada por medidas eficazes de inclusão social para os ex-escravos, que foram deixados à margem da sociedade sem acesso à terra, educação ou emprego digno. No século XX, o Brasil passou por um rápido processo de industrialização e urbanização, que trouxe mudanças significativas na estrutura econômica e social do país. No entanto, a industrialização foi desigual, concentrando-se em algumas regiões e setores, enquanto outras áreas permaneceram subdesenvolvidas. Isso contribuiu para a migração em massa do campo para as cidades, onde a falta de infraestrutura e serviços públicos levou à formação de favelas e comunidades marginalizadas. Durante a ditadura militar, a desigualdade no Brasil atingiu níveis alarmantes, com a supressão de direitos civis e aumento da repressão aos movimentos sociais. A redemocratização trouxe esperança de mudança, mas a desigualdade persistiu, alimentada pela corrupção, pela falta de investimento em serviços públicos e pela concentração de poder nas mãos de poucos. No Brasil, a renda média nacional da população adulta, em termos de paridade de compra, é o equivalente a R$ 43.700 ao ano. Os 10% mais ricos do Brasil, com renda de R$ 254 mil ao ano, representam quase 60% da renda total do país. A base da pirâmide é relativamente homogênea. 70% ganham até R$ 1.871, o equivalente a 2 salários mínimos em 2019. Outros 20% dos brasileiros têm renda de até R$ 3.500. Outros 5% ganham até R$ 7.100. E no topo da pirâmide, os 5% que faltam ganham acima disso, ou seja, não é preciso ganhar tanto assim para estar no topo. Isso porque o brasileiro vive com muito pouco. E agora você pode se perguntar, mas então quem está no topo é rico? Depende. A própria noção de riqueza é subjetiva. Ser rico é ter dinheiro suficiente para poder parar de trabalhar? É morar em um determinado bairro da cidade? É ter um carro importado? Essa noção pode variar muito dentro do próprio país, isso porque não podemos levar em consideração apenas a renda média mensal. Isso varia quando adicionamos os patrimônios, como imóveis e investimentos, por exemplo. Um fator que agrava mais essa diferença de renda é a educação. A desigualdade de acesso à educação no Brasil é um problema persistente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2020, cerca de 11,2 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam, não trabalhavam e não concluíram o ensino médio. Essa falta de acesso à educação de qualidade limita as oportunidades desses jovens no mercado de trabalho e perpetua o ciclo de pobreza e desigualdade. Agora me conta, quais motivos levam esses jovens a pararem os estudos? O acesso desigual aos serviços de saúde também é uma realidade no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, cerca de 26,9 milhões de brasileiros não tinham plano de saúde e dependiam exclusivamente do Serviço Único de Saúde, o SUS, para receber atendimento médico. A falta de infraestrutura e recursos adequados no SUS muitas vezes resulta em longas filas de espera e serviços de saúde precário, especialmente para aqueles que vivem em áreas mais remotas ou em condições de vulnerabilidade. A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais a desigualdade de renda no Brasil. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, FGV, em 2020 o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda entre uma escala de 0 a 1, atingiu o maior nível em mais de 20 anos, chegando a 0,54. Isso significa que a pandemia teve um impacto desproporcional sobre os mais pobres, aumentando ainda mais a disparidade de renda no país.
Mas agora que conhecemos todos esses fatores, como podemos diminuir a desigualdade no Brasil? Existem algumas sugestões. Uma delas é a taxação progressiva de multimilionários. A ideia é cobrar mais impostos de quem tem mais dinheiro e menos de quem tem menos. Esse aumento nos impostos poderia financiar investimentos em educação e saúde. Um exemplo é o imposto sobre dividendos, que é uma parte do lucro das empresas, que é distribuído aos acionistas. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre isso. Outro exemplo de taxação é o aumento na tributação sobre heranças. No Brasil, costuma variar entre 2% e 8% dependendo do estado. Na França, esse imposto pode chegar a 60% e nos Estados Unidos alcança 40% em alguns casos. Outra ideia seria uma chamada tributação progressiva do estoque de capital, o que poderia incluir um imposto sobre fortunas. O Bolsa Família, que contribuiu para reduzir parte da desigualdade no Brasil, foi pago em parte justamente pelos mais pobres, isso porque o programa não foi acompanhado de uma reforma fiscal que aumentasse a contribuição da elite econômica. Dessa forma, a distribuição de riqueza ficou entre aqueles que ganham menos e pagam mais impostos. E para finalizar, na minha opinião, o mais importante é o fim da corrupção, trazer mais transparência e acesso à informação, fortalecimento do sistema judicial com penas mais severas para esse tipo de crime, reforma política, um incentivo a denúncias e uma mudança transformadora em nossa cultura, onde cada indivíduo entenda a importância da honestidade na sociedade, é fundamental. Te agradeço por chegar até o final do vídeo. Agora é com você, comente. Qual sua percepção em relação à riqueza? Na sua opinião, quais outras medidas poderiam ser adotadas para reduzir essa desigualdade? Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, indico o livro Os Ricos e os Pobres, o Brasil e a Desigualdade. Vou deixar o link de compra na Amazon aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, te peço para deixar seu like e se inscrever no canal, combinado? Até o próximo vídeo.